Fala, meu povo da opinião esportiva. Resumo semanal para falar hoje dos campeonatos continentais, né? Champions League da Europa, da Ásia, da África, Champions Cup na CONCACAF, OFC Pro League e Libertadores da América. Diferente dos outros vídeos do resumo semanal que a gente fala só da semana, acabou que campeonatos continentais, eles não acontecem todas as vezes na mesma semana, tem jogos de todos eles. Não vale a pena, sinceramente, aqui, eu vim um vídeo aqui para falar somente do campeonato da Oceania, somente do campeonato da África. Vale para a gente vir falar de Libertadores e de Champions da Europa. Então, eu deixei acumular os jogos ali um pouquinho e lançar esse vídeo com tudo que aconteceu desde o último vídeo que a gente fez nesse estilo, o resumo semanal 149, há 2 semanas atrás. Então, esse é o 156, né? E trazer para vocês todos os jogos que aconteceram durante esse período. Vamos começar pela Oceania. Auckland venceu por 4-0 o Tahiti. Eu sempre gosto de lembrar que esse não é o Auckland que jogou a Copa do Mundo de Clubes, é outro Auckland. O PNG 2-2 no Vanuatu United. O Wikipedia traduziu aqui os nomes, né? Salomon Kings 0-0 no South Island. O Bula 1-1 no South Melbourne. O Auckland perdeu de 3-1 para o Salomon Kings. O PNG perdeu para o South Island por 2-1. South Melbourne 5-2 no Vanuatu. E o Tahiti 1-0 no Bula. OFC Pro League é a primeira edição do torneio. Esse é o campeonato que classifica para o Intercontinental, classifica para a Copa do Mundo e só pode clubes profissionais. O Auckland City, que a gente via todo ano no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo, ele é amador, né? Então ele não participa desse torneio. Só para deixar bem claro. O Auckland, profissional, né, lidera, seguido de South Melbourne, Salomon Kings e South Island para ir para a segunda fase. Bula, Tahiti, Vanuatu e PNG estão sendo eliminados. Outro detalhe, por conta de logística, os clubes não são tão ricos como nos outros continentes. A cada rodada, um time é a sede, uma cidade é a sede, e tu joga os confrontos todos naquela cidade, né? Então, basicamente, são 8 times, 8 rodadas de você jogar no estádio daquele time, no estádio da cidade daquele time, no país, daquela região e tudo mais. Tivemos 2 rodadas do Campeonato Africano. Por algum motivo que eu não consegui compreender, o Google não está colocando o placar dos jogos do Al Hilal do Sudão. Esses jogos aconteceram, tá? Esses jogos não foram cancelados, tanto que se você olhar a tabela depois, esses jogos estão sendo computados. Então, Argel e Al Hilal, o placar não veio essa informação para o Brasil no a definir, mas se você olhar para o lado ali, tem um 2-1. Google pirou, basicamente. Então, Argel da Argélia 2-1 no Al Hilal do Sudão, o Power Dynamo 2-0 no Berkane, Petro de Luanda de Angola 1-1 no Simba, Al-Ahly e Kabylie 0-0. AS FAR 1-0 no Young Africans. O Futebol Club, eu tenho que ver qual o time que tá. O Futebol Club Sport Lupopo, da República Democrática do Congo, 1-1. Pirâmides 4-1 no Rivers. AS FAR 1-0 no Young Africans. Stade Malien 1-0 no Esperance de Tunis. Na última rodada, Al Hilal 1-0 no Lupopo. É um nome bem esquisito. Futebol Club Sport Lupopo. Sandals 2-0 no Argel. Simba 1-0 no Stade Malien. Esperance 2-0 no Petro de Luanda. Pirâmides 3-1 no Power Dynamo. Berkane 3-0 no Rivers. Young Africans 3-0 no Kabylie. Al-Ahly e AS FAR 0-0. Classificação. Pirâmides e Berkane, Pirâmides do Egito e Berkane do Marrocos, se classificaram. O Power Dynamos da Zâmbia e o Rivers United da Nigéria eliminados. Al-Ahly do Egito e a AS FAR do Marrocos
se classificaram, Young Africans da Tanzânia e o Kabylie da Argélia eliminados. Al Hilal do Sudão e Mamelodi Sundowns da África do Sul classificados, Alger e Saint-Eloi Lupopo eliminados. Stade Malien do Mali e Esperance de Tunis da Tunísia classificados, o Petro de Luanda de Angola e o Simba da Tanzânia eliminados. Quartas de final, Esperance da Tunísia contra o Al-Ahly do Egito, Mamelodi Sundowns da África do Sul contra o Stade Malien do Mali, AS FAR do Marrocos contra o atual campeão Pirâmides e o Bergame do Marrocos contra o Al Hilal. Na Ásia, o Nasaf empatou com o Shorta, o Ali, atual campeão, empatou com o Arda, o Hilal empatou com o Shahab pela rodada 7. Al Duhail 1-1 com o Jajá, Sanfrecce Hiroshima 2-1 no Johor, Vissel Kobe 2-0 em Seul, Buriram United 1-0 no Chengdu, o Mazda Selvia 2-0 no Xangai Shenhua, o Al Saad 2-0 no Tractor, Al Ittihad 7-0 no Al Kharafa, Shanghai Port 0-0 com Gwangju, Melbourne City 2-1 no Ulsan Hyundai, o Hyundai que jogou a última Copa do Mundo era do grupo do Fluminense. Al Ahly 4-3 no Shabab, Nassaf 2-1 no Sharjah, Shorta 3-2 no Duhail. Até peço desculpa hoje porque tá embaçado aqui a visão, mas vamos em frente. Al Hilal 2-1 no Al Wahda, Mazda Selvia 3-2 no Chengdu, Seul 2-2 no Sanfrecce Hiroshima e o Johor 1-0 no Vissel Kobe, Buriram United 2-0 no Xangai Shenhua, Tractor 2-0 no Algarve, Ittihad 4-1 no Al Saad, o Melbourne 0-0 com o Gwangju, o Shanghai Port 0-0 com o Ulsan Hyundai. Se classificaram para o mata-mata Al Hilal, Al Ahly da Arábia Saudita, o Tractor do Irã, Al Ittihad da Arábia Saudita, Al Wahda do Emirados Árabes, Shabab Al Ahly também do Emirados Árabes, o Al Duhail e o Al Saad do Catar, o Sharjah Al Kharafa do Catar, o Al Shorta do Iraque e o Nassaf do Uzbequistão eliminados. Pela Conferência Leste, o Mazda Selvia ficou em primeiro, o Vissel Kobe em segundo, Sanfrecce Hiroshima em terceiro, os três primeiros do Japão, a J-League se mostrando a liga mais forte, né? Desse lado, do lado de lá, Arábia Saudita. Buriram United da Tailândia em quarto, Melbourne City em quinto da Austrália, o Johor Darul Ta'zim da Malásia, o Seul da Coreia do Sul e o Gwangju se classificaram. E o Ulsan Hyundai eliminado, Chengdu, Hongsheng, Xangai Shenhua e Shanghai Port, os três últimos da China, eliminados também. Na Europa, Galatasaray da Turquia 5-2 na Juventus da Itália, PSG 3-2 contra o Mônaco no duelo da Liga Francesa, Real Madrid 1-0 no Benfica, o grande jogo da polêmica, a gente não vai entrar aqui na polêmica, porque acho que todo mundo que acompanha o futebol soube do que aconteceu, a gente não vai falar sobre isso para não pesar o clima, mas você sabe o que é certo e o que é errado, né? Acho que a gente não precisa ficar falando aqui. Dortmund 2-0 na Atalanta, Newcastle 6-1 no Karabag do Azerbaijão, Leverkusen da Alemanha 2-0 no Olympiacos, Bodo Glimt da Noruega 3-1 na Internacional de Milão, Bruges da Bélgica e Atlético de Madrid da Espanha 3-3. Já na CONCACAF, o Forg do Canadá empatou com o Tigres em 0-0 no primeiro jogo, América do México 2-1 no Olímpia de Honduras, o San Diego 4-1 no Pumas, esse time do Juninho Garabag, né? Agora é o Juninho Pumas, ex-Flamengo. O Gelaju da Guatemala 1-1 com o Monterrey. Cruz Azul 3-0 no Vancouver do Canadá. Esses jogos já tivemos o jogo da volta. A partir de agora somente o jogo de ida, né? Nashville 2-0 no Atlético Ottawa do Canadá. LAFC 6-1 no Real Espanha. Philadelphia Union 5-0 no Defense Force da Trinidad e Tobago, Cincinnati 4-0 no UIM do Panamá, o Cartaginés 0-0 com o Vancouver Whitecaps. Por fim, Sport San Miguelito 1-1 no LA Galaxy. Lembrando que a gente tem o nosso vídeo do guia da Conca Champions para você assistir e saber de onde é esses times, quem é o principal jogador. Vou deixar no final do vídeo para vocês.
O Pumas 1-0 no San Diego não foi suficiente para se classificar. O Tigres 4-1 no Forg passou a equipe mexicana. América do México 0-0 eliminou o Olímpia. Monterrey 2-0 no Chejaru também eliminou eles. Cruz Azul goleou o Vancouver e foi para a próxima fase. Uma curiosidade é que ano passado a final foi Cruz Azul contra Vancouver Whitecaps. Esse é o Vancouver FC. Né? Os dois estão na competição esse ano. E aí a gente tem os jogos dessa semana. Terça-feira, Nashville contra Ottawa. Los Angeles contra o Real Espanha. Cincinnati contra o IEM. Vancouver Whitecaps, contra o atual vice-campeão, contra o Cartageneses. LA Galaxy contra o Sporting San Miguelito. Philadelphia Union contra o Defense Force. E aí, é repetido. Libertadores da América. The Strongest, 2-1 no Táchira. 2 de maio, 1-0 no Alianza Lima. Universidade Católica, 1-0 no Juventude, no jogo da ida. Porque já tivemos também o jogo da volta. O Táchira eliminou o Strongest nos pênaltis. O 2 de maio do Paraguai eliminou o Alianza Lima. E o Juventude nos pênaltis. O Juventude do Uruguai eliminou a Universidade Católica do Peru. Essa semana tivemos Carabobo da Venezuela vencendo o Huachipato do Chile. 2 de maio do Paraguai empatando com o Sporting Cristal do Peru. Independiente de Medellín da Colômbia vencendo o Liverpool do Uruguai. O'Higgins do Chile vencendo o Bahia aqui do Brasil. Nacional de Potosí da Bolívia vencendo o Botafogo aqui do Brasil. Argentinos Júniors, o nome é explicativo, venceu o Barcelona do Equador. Juventude do Uruguai empatou com o Guarani do Paraguai. O Tolima da Colômbia venceu o Táchira da Venezuela. Para encerrar o vídeo, o Lanús venceu por 1-0 o Flamengo num jogo em que o Lanús dominou a partida, mereceu ganhar, o Flamengo podia ter sido goleado, mas vamos aguardar o jogo da volta. Lembrando que aqui no canal, caso você seja novo, a gente faz vídeos dos jogos importantes, geralmente pós-jogo, mas evita-se vídeos para falar do Flamengo ganhando ou perdendo, porque esse que você fala é flamenguista, mas esse canal não é um canal sobre Flamengo, é um canal sobre esportes. Então temos vídeos também sobre o Vasco. O último vídeo essa semana foi sobre a passagem do Felipe Coutinho. Se você não assistiu, vou deixar também aqui para você assistir. Hoje um pouco diferente, né? Você está rodeado de opções aqui hoje. Eu vou deixar... Se inscreva no canal, mas vai ficar aqui aparecendo para vocês o nosso Guia da Libertadores, Guia da Conca Champions, o nosso vídeo sobre a passagem do Felipe Coutinho e, é claro, nosso jabá nesses 2 primeiros meses do ano, a nossa primeira série aqui para o YouTube, ou melhor, a primeira temporada da nossa primeira série, porque teremos outras temporadas, de A História. Pegamos uma liga, um campeonato esportivo e contamos toda a história dele através de episódios, e essa primeira temporada é sobre a Fórmula 1. Já foram disponibilizados os 6 primeiros episódios. Esse vídeo está indo ao ar ao sábado. Então, amanhã, dia 22, sai o penúltimo episódio da nossa série para falar sobre os anos 2010, a dominância da Red Bull e da Mercedes. Iremos, obviamente, cobrir a Fórmula 1 mais uma temporada, como estamos cobrindo Libertadores, Champions League e tudo mais. Vejo vocês na próxima e falou!